Vamos lá, galera, boa noite, bom dia ou boa tarde, a depender da hora que você está assistindo o vídeo. Então vamos nessa, nós estamos aqui estudando junto Direito Penal, aula 4, para a prova do CAIS, da PEMERG 2024. É um estudo em conjunto, espero estar ajudando os senhores, está corrido o tempo, já estamos aí no mês da prova. Vamos ver se a gente consegue gravar todas elas, mas mesmo que não grave, o que já está aí já ajuda bastante, mas vamos tentar sim, tá bom? Então vamos tentar explicar essa parte aqui do fato típico em direito penal. Não esquece aqui, ó, que tem o site www.caspmerd.com.br, onde você vai encontrar o material que eu já gravei todo organizado. Se você precisa ver todas as aulas, por acaso caiu nesse vídeo, entra lá, você consegue se organizar e assistir tudo até a data da prova. Vamos lá, fato típico. Nós estamos falando de direito penal, fato típico, se não assistiu às aulas anteriores, vale a pena assistir para não ficar voando completamente. Mas vamos nessa. Fato típico. O que vem a ser um fato típico? Fato típico a gente já falou algumas vezes, alguns conceitos a gente já falou algumas vezes, os outros vocês precisam prestar bastante atenção, tentei desenhar para a gente poder entender isso aqui, não é complicado. Vamos lá, fato típico. Eu tenho um tipo penal. O que é o tipo penal? O tipo penal é exatamente isso aqui, ó. Vamos lá. No Código Penal ou numa lei penal extravagante, nós vamos ter lá, ó, homicídio simples, artigo 121, matar alguém, pena, tal. Isso é um tipo penal. Tipificou no código, entendeu? Tipificou isso como crime, entendeu? Até aí? Então, tipo penal é um tipo que descreve um crime. Então, olha aqui. Eu tenho uma pessoa, atirou na outra. Isso é o quê? Matar alguém. E aqui um tipo para isso. Eu consigo enquadrar perfeitamente matar alguém e ele matou alguém. Então, a princípio, porque a gente vai estudando, com o tempo a gente vai vendo várias coisas que podem ser que isso seja crime ou não, tal. Mas a princípio praticou um crime, porque pelo menos tipo penal para isso existe, certo? Agora, olha interessante aqui o que a gente vai falar já já. Omissão de socorro. Você percebe que já tem uma diferença ali, né? Uma tem uma ação, outra tem uma omissão de socorro. Artigo 135. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada, extraviada ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave ou iminente perigo, ou não pedir, nesse caso, o socorro à autoridade pública, detenção e tal. Então você vê aqui, o cara está precisando de ajuda, está todo mundo parado, sem oferecer ajuda, sem pedir ajuda, só filmando. Então, assim, omissão de socorro. Esses dois fatos aqui vão gerar um resultado. Cuidado com esse resultado aqui no omissão de socorro, porque a gente vai falar da parte de omissão. Então, só deixa isso no asterisco. Vamos lá. Esses dois casos aqui geram um resultado, certo? A morte, ou pelo menos o perigo de morte, se ele não morrer por algum outro fato aqui, porque eles não estão ajudando, certo? Então, assim, vai gerar um resultado que é a morte da pessoa, ou pelo menos o perigo ali de morte. E o que você está achando aqui? O que você vê de interessante aqui, ó? Isso aqui, o verbo aqui matar e aqui, ou seja, fazer alguma coisa, aqui deixar de fazer. Então, crime comissivo e crime omissivo. Omissivo é uma palavra mais natural para o nosso uso do dia a dia. Então, assim, é uma omissão de socorro, omissivo, deixou de fazer alguma coisa, certo? E comissivo, quando a gente coloca o C ali na frente, comissivo é quando você faz alguma coisa, beleza? Então, olha aqui, o verbo aqui matar e aqui deixar de. Então, crime comissivo, você praticou alguma coisa, você fez alguma coisa. Crime omissivo, você deixou de fazer, certo? Eu já dei esse recado aqui, atenção, quanto ao resultado, falaremos ao longo, você vai entender um pouco isso aqui já já. Então, vamos lá. O que a gente está observando aqui, nesses dois casos aqui? Tanto aqui quanto aqui, mesmo o cara não fazendo, deixar de fazer ou fazendo alguma coisa, houve um comportamento humano. Certo? Positivo ou negativo. Positivo, fez alguma coisa, negativo, deixou de fazer alguma coisa. Então, houve um comportamento humano que, com esse comportamento, provocou um resultado que estava previsto em lei. Certo? Aqui o resultado previsto em lei, matar alguém. Aqui é o simples fato de deixar de socorrer. O resultado da morte ali independe nesse caso, mas você já vai falar dele. Então, isso é o fato típico. Entendeu? Tipo penal está aqui. É um fato que aconteceu e que está tipificado. É um fato típico, certo? Esse fato aconteceu, gerou um resultado,
está previsto no Código Penal. É um fato típico. Esclareceu? Então vamos lá, fato típico. Ele vem aqui, a gente for pegar a estrutura do fato típico, a gente vai falar que é uma conduta humana, certo? Tem um ser humano aqui praticando alguma conduta que gera um resultado naturalístico. E o que é esse resultado naturalístico? É um resultado no mundo real, natural, no mundo das coisas. Gera um resultado aqui, entendeu? Naturalístico. É porque isso, já vou aproveitar o gancho que você está pegando os conceitos e aí você entendeu. Ó, resultado naturalístico é um resultado no mundo natural. Quando ele fala em resultado normativo, é um resultado que a norma, não é que o seu comportamento gera um resultado no mundo natural, mas a norma te diz que aquele resultado vai ser aplicado a você. Já entende isso aí que em algum momento a gente vai usar, já já. Então, resultado naturalístico é um resultado no mundo natural das coisas. Tem um resultado que vai acontecer. Nexo de causalidade é um nexo que a tua conduta gerou aquele resultado. E tipicidade, a gente viu aqui que tem que estar típico, fato, tudo mais. Beleza? Vamos avançar com esse primeiro slide aqui, que você tem entendido o que é o fato típico. É um fato tipificado em algum local. Então, seguindo aqui, nós temos o crime omissivo. Falei que a gente ia falar dele já já. Então, é agora. Crime omissivo, ou seja, deixou de fazer alguma coisa, né? Ele pode ser próprio ou impróprio, beleza? Crime omissivo, se deixou de fazer alguma coisa, próprio, ele pode ser chamado de crime omissivo próprio ou crime omissivo impróprio. Por quê, mano? Vamos lá. Crime omissivo próprio, o que está dizendo ali? O agente se omite quando a lei diz que se omitir é crime. É próprio, é isso mesmo. É propriamente o que a lei disse. É isso aí, é próprio. A lei diz que se omitir é crime e ele se omite. Então, isso é um crime omissivo propriamente dito, próprio. Então, responde pelo crime tipificado pela norma que manda agir, independente do resultado como regra. Certo? Então, olha só. Aqui está o crime de omissão de socorro. A norma diz que se omitir é crime. É um crime omissivo próprio. É exatamente isso que ela diz. E qual é a pena? Está aqui. Então, se esse cara morrer ou deixar de morrer ou não, não importa. Como ele se omitiu, está aqui o que ele cometeu. A pena é essa daqui. Certo? Esse resultado, em regra, não vai ser muito relevante porque o crime foi omissão de socorro. Beleza? E o crime omissivo impróprio? O crime omissivo impróprio é aqui, ó. Neste caso, não é uma norma própria que fala que é omissão. Não está falando ali. O que ele quer dizer com aquilo ali? Não é uma norma que está dizendo assim, ó, deixar de fazer alguma coisa, deixar de fazer isso. Não. Mas aquela pessoa tem o dever legal de agir. São pessoas que têm o dever legal de agir. Então, é um crime omissivo impróprio. Porque não vai ser só a omissão puramente que vai gerar alguma coisa. Olha só, a mãe, que ela tem o dever de proteger a criança ali e tudo. Então, ó, que tem uma mãe protegendo. Se ela deixa de proteger, ela está deixando de obedecer um dever legal que ela tem de agir. Ela tem esse dever legal de agir. Quem é o outro? O policial. O policial, se ele vê uma pessoa na frente dele assaltando a velhinha, eu acho que é até esse exemplo que está lá. Uma pessoa na frente dele assaltando a velhinha com um canivete. Ele tá com todos os equipamentos dele, tá com arma, tá com tudo. E ele, não vou ver não. Vou fingir que eu não vejo isso. Se eu não me engano lá é porque tá no final do expediente. Alguma coisa do tipo. Então, olha só, vou fingir que eu não vi. Cara, ele tem um dever legal de agir, ele tinha a possibilidade de agir e ele fingiu que ele não viu. Então, para essas pessoas, porque essas aqui, ela não tem um dever fora dessa norma aqui, né? Que está dizendo que ele deve fazer. Fora essa, não tem nenhum outro lugar dizendo que ele tem o dever de agir. Ele não é um salva-vidas, entendeu? Então, tanto que aqui diz que se tiver alguma coisa, ele tem que pedir pelo menos socorro à autoridade pública. Mas aqui não, aqui fora o caso de uma omissão e tal, que você poderia, então é omissão de socorro, porque ele poderia socorrer. Não, fora isso, diz que o policial tem que agir, diz que a mãe tem que proteger. Então, nesse caso, ele tem um dever legal de agir. No caso que ele tem um dever legal de agir, o resultado vai importar sim. Lembra que eu falei se ele morrer ou não? O resultado vai importar sim, porque aqui você responde pelo resultado, pelo que aconteceu. Então, se o cara está assaltando a velhinha com canivete e você, policial, armado, não faz nada, você tinha o dever legal de agir, você responde pelo crime cometido. Então, se ele roubou, você responde por roubo. Se ele matar, você responde por homicídio.
E aí vai. Então aqui é importante o resultado porque você vai responder pelo resultado que aconteceu. Entendeu? Aí eu te pergunto, esse resultado é naturalístico, que a gente falou lá? Resultado naturalístico no mundo natural? Não, o resultado até é naturalístico lá para a pessoa que cometeu o roubo, né? Foi ele que pegou um canivete e teve uma ação contra a velhinha, e essa ação gerou o roubo e tal. Você, como policial que se omitiu, não vamos botar você não, né? Um outro policial aí que se omitiu, ele não, ele não foi lá, pegou o canivete e roubou. Então não seria um resultado naturalístico da conduta dele. Mas como essa conduta, entendeu? Não seria um resultado naturalístico da conduta dele. Ah, o cara foi lá e ainda esfaqueou a velhinha, matou a velhinha. A conduta do assassino, do cara que estava lá roubando, do latrocínio, né, nesse caso aí, que estava lá roubando e matou a pessoa, foi a conduta dele, daquele outro cara lá, que estava praticando o crime, que fez com que a velhinha morresse. Então, no mundo natural das coisas, naturalisticamente falando, no mundo natural, o resultado naturalístico surgiu de uma conduta do cara, não do policial. Mas o policial responde pelaquela conduta. Por quê? Não é físico, é normativo, porque a norma diz que ele tem que responder. Então, esse resultado, quando a gente fala que esse resultado é aplicado ao policial, para o policial é um resultado normativo. Entendeu? Por isso que eu falei lá do resultado naturalístico, era legal a gente falar, resultado normativo. Isso tudo aí é um crime omissivo impróprio, porque ele tinha um dever legal de agir. Beleza? Então, crime omissivo próprio é isso, crime omissivo impróprio é esse daí. Tenta você ir fazendo o teu rascunho conforme eu estou falando. Se você tiver dificuldade, para, volta, assiste de novo esse pedaço, fazendo o teu desenho, o teu croquis aí. E depois você vai ouvir de novo, se for o caso, se você tiver com dúvida nisso, e você vai vendo que a coisa vai clarear sim. Se você nunca teve contato com isso, é só porque é muita informação e eu estou tentando ser rápido aqui. Mas não é muito complicado não. Volta a assistir de novo se é o teu caso. Se não, vamos seguindo. Então vamos lá. Fato típico. A gente já viu que é o quê? Uma conduta humana, resultado naturalístico, nexo de causalidade, que é o nexo entre a conduta e o resultado, e a tipicidade, que ele tem que estar tipificado em algum local. Tem que estar previsto, certo? A gente já falou aqui sobre resultado naturalístico e resultado normativo. Agora vamos falar aqui conduta. O que é uma conduta, cara? Pô, o que é conduta? Vamos lá. A gente tem duas teorias. Eu teria mais, mas a gente vai falar de duas teorias aqui falando da conduta, tá? Tentando explicar a conduta. Teoria causalista e teoria finalista. Finalista de finalidade. Teoria com um fim. De uma ação com uma finalidade, com um fim. E teoria causalista, pela causa. Causou aquilo, pronto, acabou. Teoria causalista é mais ou menos isso. Você causou aquilo de alguma forma. Então aqui para a teoria causalista, o que ele diz? Basta o movimento do corpo que já existe conduta. Então não importa para ele se esse movimento foi um espasmo muscular que você não tinha a menor finalidade, entendeu? Ó, finalista, tinha finalidade. Você não tinha finalidade, foi sem querer. O teu corpo fez aquilo do nada, como qualquer outro corpo faria, porque tomou um choque. Ou porque alguém pegou e te deu um empurrão, mas aí no empurrão teu corpo acabou atingindo outra pessoa, também empurrou outra pessoa, então você deu causa. O movimento corporal existiu, por algum motivo você mexeu. Nem que seja eu pegando teu braço e forçando a você fazer alguma coisa. Foi o teu braço também, então o movimento corpóreo existe a conduta. A conduta é tua, certo? Isso é a teoria causalista. Deu causa. Não importa o motivo, você deu causa àquilo. Teoria causalista, certo? Botei até uma observação aqui, que a gente vai entender melhor quando eu falar da finalista, mas aqui, ó. Aqui ele também vai analisar a vontade do cara. Não estou dizendo que ele não vai avaliar a vontade do cara. Estou dizendo que para ele, conduta não é o momento de avaliar a vontade. Para a causalista. É simplesmente uma causa. Aconteceu por causa daquilo. Ele vai avaliar essa vontade no que não no fato típico, mas e sim lá na culpabilidade. Se o cara tem culpa ou não por aquilo. Mas ele vai dizer que é fato atípico porque teve. Então ali, teoria causalista é isso. Deu causa. Não importa como. Não é a que a gente está adotando, certo? A gente vai ficar com essa aqui, teoria finalista. Então, esse movimento, essa coisa tem que ter uma finalidade, certo? Então, é só, conduta é igual a você teve uma vontade mais ação, ou vontade mais omissão. A gente viu que pode ser omissão lá, né? O cara teve a vontade de se omitir. Ou teve a vontade de praticar uma determinada ação.
Beleza? Vamos por parte para você entender o que é essa vontade. A vontade dele é de praticar determinada ação ou determinada omissão, né? Então ele teve a vontade aqui. Essa vontade é o aspecto subjetivo. É o que está no intelecto dele, a intenção dele. É subjetivo. Então o aspecto da conduta ela tem um aspecto subjetivo e um aspecto objetivo. O aspecto objetivo é a própria ação ou a omissão. E um aspecto subjetivo é o que estava na mente dele. Ele queria praticar aquela ação ou ele queria praticar aquela omissão. Beleza? Então vamos lá. Quando que uma ação ela pode ser culposa, né? Essa ação ela pode ser dolosa ou culposa. Dolosa ele tem a vontade, culposa ela pode ser culposa, cara. Você está dizendo que ele tem que ter vontade? Pô, Mafra, agora complicou, porque ele tem que ter vontade. Você está dizendo que ele tinha vontade? E na culposa, como é que fica isso? Porque ele não tinha vontade. Calma aí, calma aí. Ele não tinha vontade de quê? Ele não tinha vontade de praticar o crime. Na dolosa, ele tinha vontade de praticar o crime. Na culposa, ele não tinha vontade de praticar o crime, mas ele tinha vontade de praticar aquela conduta. Ele pode não ter percebido que aquela conduta iria causar um crime, mas ele teve vontade, sim, de praticar a conduta. Agora, se você está me falando que é vontade de praticar ou não um crime, aí é que a gente vai dizer se é doloso ou culposo. Se ele tem vontade de praticar o crime, doloso. Se ele não tem vontade de praticar o crime, culposo. Mas vontade de praticar aquela ação ele tem que ter tido. Senão, não é nem conduta. Para a nossa teoria finalista. Certo? Foi um espasmo muscular, ele não teve nem vontade de praticar aquela ação. Então, não é conduta, porque conduta tem que ter vontade. Para a teoria finalista, tem que ter uma finalidade. É uma conduta com uma finalidade. Beleza? Então é isso que nós vamos ver aqui, ó. Culposa. Tem vontade? Tem. Essa vontade é a vontade de praticar a conduta que acarretou no crime. Não necessariamente de cometer o crime, porque se ele tem vontade de cometer o crime, aí sim é dolosa. Se não, ele não tem a intenção não era cometer um crime, é culposa, mas ele tinha a intenção da conduta. Espero ter clareado essa situação. Então vamos seguindo aqui. Fato típico. Nós temos aqui então um resultado naturalístico, que a gente falou já, né, que é o resultado que ocorre no mundo natural. Então é uma conduta, através daquela conduta, que a gente já viu que ela, na teoria finalista, ela tem uma finalidade, mais uma ação que gerou um resultado. Ou seja, uma modificação no mundo. Se a gente está falando de resultado naturalístico, significa que aquela conduta, aquela ação, gerou um resultado, uma modificação no mundo natural das coisas. Certo? Você praticou uma conduta, consequência é um resultado vir dela. E aí, aqui a gente vai começar falando disso, feito toda essa introdução aí, você vai conseguir entender o que ele está querendo dizer com crime material, com crime formal e com crime de mera conduta. Crime material é que tem essa conduta, tem essa modificação no mundo real. Material, tem que ter essa materialidade. Para dizer que é crime, vai ter que acontecer alguma coisa no mundo real, vai ter que ter essa modificação aqui do mundo real, certo? No mundo natural. Já no crime formal, a forma já está prescrita, que aquilo é crime. Então, já formalmente já é crime. Não há exigência de que esse resultado aqui, essa modificação no mundo, aconteça para aquele crime ser consumado. Para você ter praticado aquele crime, não necessariamente, não tem a exigência que esse resultado aconteça. Só o fato de você ter praticado ele, o que está formalmente tipificado, já é crime. Então, se ele não está exigindo o resultado, que pode acontecer, mas ele não está exigindo, é um crime formal, certo? No crime material, para o crime ser consumado, ele exige que o resultado aconteça. No crime formal, esse resultado ele pode acontecer ou não, e não importa, já foi o crime. E o crime de mera conduta, o nome diz mera conduta. Não há possibilidade do resultado naturalístico. Não tem resultado. É só aquela conduta que já é crime e não prevê nenhum resultado. Não existe a possibilidade de um resultado. Mas existe a possibilidade de um resultado, mas ele não aconteceu. Então é crime formal. Para ser crime tem que ter aquele resultado. Então é crime material. Vamos exemplificar? Para ficar mais fácil? Então vamos lá.
Qual é o resultado naturalístico de um crime material? Por exemplo, aqui o homicídio, artigo 121 do Código Penal. Homicídio, matar alguém, é um crime material. Para que você cometa o crime de homicídio consumado, você necessariamente tem que ter matado alguém. Aí você realmente praticou um crime de homicídio. Você não, vamos tirar, sempre falo isso, né? Aí fulaninho, Tício, Caio, Mévio praticou o crime de homicídio, certo? Por quê? Porque ele queria, praticou, alguém morreu. Ah, mas ele foi lá para matar alguém e não matou. Então ele não consumou, ele não praticou homicídio, tentativa de homicídio, mas não homicídio, entendeu? Ó, tentativa. Ele tentou praticar esse crime, mas ele não praticou, porque para esse crime material acontecer, o resultado também tem que acontecer. É junto. Aconteceu o resultado, aconteceu o crime. Não aconteceu o resultado, não consumou o crime. Então a gente vai chamar de tentativa, certo? Ah, então me dá um outro exemplo aí para eu tentar entender esse formal. Vamos lá. Extorsão. Artigo 158 do Código Penal. Extorsão. Quando o cara está exigindo lá o dinheiro, alguma coisa, quando está extorquindo, só o fato dele exigir já consumou o crime. Já responde por extorsão. Não tem tentativa de extorsão aqui se ele já exigiu. Entendeu? Ah, mas para que a extorsão ocorra até o final, alguém tem que pegar, entregar o dinheiro, fazer alguma coisa. É verdade. Se isso acontecer, houve um resultado naturalístico no mundo das coisas. Mas se não acontecer, só o fato dele já ter pedido também responde. Então aqui, você percebeu que aqui, se não matar, ele vai ter a pena até menor, porque ele vai responder por tentativa. Aqui ele já vai responder por extorsão, só de ter pedido. Então o resultado não vai importar para a consumação desse crime, certo? E o de mera conduta? Invasão de domicílio, artigo 150 do Código Penal. Invadiu o domicílio, praticou o crime. Ah, não tem resultado para isso. Não tem resultado. Invadiu já. Acabou. É isso. O resultado é esse. Você invadiu o domicílio. Então é um crime de mera conduta, certo? Ah, não, invadiu o domicílio e furtou. Não, aí é outro crime. Aí é um crime de furto. A invasão foi um meio para que ele conseguisse furtar. Mas não é invasão. Aí é furto. É um crime autônomo já. Beleza? Então é isso aqui. Invasão de domicílio, tá exemplificando. Então, crime material tem que ter um resultado. Crime formal, o resultado até existe, mas não precisa ter para ser o crime. E crime da conduta não existe resultado. Aí tem que ter um nexo de causalidade. O que significa esse nexo de causalidade? É o nexo da conduta com o resultado. Realmente foi essa conduta que gerou esse resultado, certo? E aqui nós vamos brincar. Aqui nós vamos brincar. É uma parada que as pessoas confundem, acha que o nome, porque fica botando muito nome, né? Acha que aquilo ali é um bicho de 7 cabeças e tal, e eu desenhei pra gente entender, tá bom? Não é bicho de 7 cabeças. Vamos lá. Nexo de causalidade, a gente vai brincar com isso aqui. Então é uma conduta e existe um nexo, uma ligação entre essa conduta e esse resultado que aconteceu no mundo natural. Então vamos lá. Artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Então, só posso imputar um resultado a alguém que tenha lhe dado causa, que com a sua conduta causou aquele resultado, certo? Considerando-se causa a ação ou omissão, a gente já viu que a conduta pode ser comissiva ou omissiva, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, sem aquela ação ou sem aquela omissão, o resultado não teria ocorrido. Então, ele realmente deu causa. Aí eu posso imputar a alguém aquele resultado, certo? Então, vamos lá, ó, nexo de causalidade. Qual é a teoria aqui e os problemas que vão vindo? Vamos lá. Teoria da equivalência dos antecedentes. O que ele está querendo dizer? Equivalência dos antecedentes. Os antecedentes realmente foram equivalentes a isso aqui, a gerar esse resultado? Então, conditio sine qua non. Então, assim, aqueles antecedentes realmente levaram a esse resultado? É isso que a gente vai começar a analisar. Então, causa do crime é toda conduta sem a qual o crime não teria ocorrido. Essa é a teoria do conditio sine qua non. Equivalência dos antecedentes causal. Com aquela conduta, sem aquela conduta o crime tinha ocorrido? Não. Então, é causa do resultado. Aí a gente vai ver que tem um probleminha nela. A gente precisou aperfeiçoá-la para ela realmente ficar usual. Então vamos lá, ó. Começamos a desenhar. Tem um cara, ele acorda. Beleza? Beleza, acordou. Ele acordou, tomou café. Beleza, dia normal. Um cara acorda, toma café. Ele acordou, tomou café, foi numa loja, foi atendido por esse vendedor aqui, que vendeu uma arma para ele, legalmente. Foi lá, comprou uma arma legal. Não importa que os motivos, como que é legal, comprou uma arma legal.
O que eu falar aqui tá valendo. Então, é isso. Comprou a arma legalmente desse cara aqui. Depois, final da tarde, ele foi lá e matou alguém. Pá. E agora? Olha aqui. Vamos analisar isso aqui? Se ele não tivesse acordado, esse cara tinha morrido? Não. Não, se ele não tivesse acordado, como foi ele que matou, ele teria ficado dormindo o dia inteiro, esse cara não teria morrido. Ou se ele tivesse morrido naquela manhã e não tivesse levantado, foi ele que matou, ele não teria feito essa ação, esse cara não teria morrido. Ah, então é causa. Beleza? Agora isso aqui, se ele não tivesse tomado café, ele tinha morrido? Ah, tinha. Não muda muito. Ele poderia não tomar café e ir direto aqui e comprar arma. E aí, cara, quando tiver essas questões, é com que ele tá te entregando, entendeu? Por isso que eu falei aqui, ele comprou a arma legalmente, aceita, pronto, é legal. Ele comprou a arma legal, mas no Brasil não importa. Até pode, né, dependendo de determinadas situações, mas não importa. Ele comprou legalmente, foi o que eu te disse. Porque senão tu vai inventar aqui, não, mas esse cara, ele não tinha energia suficiente, ele não se alimentou bem no outro dia, esse café com esse pouco de açúcar que deu energia pra ele, então se ele não tomasse esse café, não, aí não, entendeu? Se fosse isso, tudo bem, mas aí não. Então esse café aqui não tem muito a ver com isso. A arma sim. Isso aqui, se ele não tivesse comprado a arma, já que ele matou com a arma, ele não teria matado essa pessoa, pelo menos dessa maneira, com a arma. Então, para acontecer o que aconteceu da maneira como aconteceu, com um tiro, com a arma, isso aqui foi importante. Então, olha só. Na teoria da equivalência dos antecedentes, ou condição sine qua non, nós vamos cortar só esse fato aqui. O resto todo aqui está ligado. Tudo isso é causa para que esse crime ocorra. E aí a gente começa a problematizar. Porque olha só, esse cara aqui que vendeu a arma legalmente para ele, aqui encontramos um problema. Porque nisso eu vou dizer que ele é a causa do homicídio do outro cara, porque não é? Se ele não tivesse vendido a arma, ele não tinha comprado a arma, ele não teria morrido, pelo menos da maneira como morreu, com aquela arma de fogo. Então, para essa teoria do condito sine qua non, dos antecedentes, do equivalente, esse cara seria a causa do crime. E aí? Aí entra o problema. Entendeu? Pô, esse cara aqui estava trabalhando, vendeu normal, é isso mesmo que ele tinha que fazer. Então ele não pode ser causa daquele crime, não pode ser imputado pelo menos a ele a causa daquele crime. E essa teoria vai além. Se a gente ficar nessa daqui, nos livros a gente encontra que é o seguinte: a mãe dele é causa. Porque se a mãe dele não tivesse namorado com o pai e não tivesse tido ele não teria nascido. Se ele não nasceu, ele não chegaria nesse dia que ele acordaria, tomaria café, compraria arma. Então a mãe dele é causa do homicídio, entendeu? Olha a loucura se a gente for nos equivalentes. Então, a teoria é legal, é boa, pode ser aplicada. Quais são os equivalentes anteriores que levaram aquilo, mas a gente não pode ir com o infinito e além, tudo ser causa, porque vai gerar um problema se você conseguiu enxergar aqui. Então acrescentou-se a ele o dolo. Ah, tá. Então, olha só. Esse cara, quando vendeu a arma, ele não tinha a intenção, o dolo, a intenção de que era para matar ele. Então, ele já não tá fora dessa linha. Ele não. Ele, quando comprou a arma, tinha intenção, ou quando usou, já tinha intenção. Então, assim, acrescentou-se o dolo, a vontade de praticar determinada conduta. Então, os antecedentes que tiveram vontade, finalidade, de praticar aquela conduta. É maneiro, essa aula aqui é maneira. Se você tá acompanhando tudo, é maneiro ficar entendendo isso aqui, entendeu? Ó, viu? Então, acrescentou o dólar para resolver. Agora vamos lá. Teoria da causalidade adequada. A gente vai falar de concausa. Concausa é o quê? É o que atua ali em paralelo, junto. Entendeu? Teve a sua ação, mas junto teve uma outra coisa, uma coisa paralela acontecendo. E aí é que vem o bicho de sete cabeças para algumas pessoas. Que não é. Ele vai falar, é uma concausa, ou seja, não é a causa sozinha ali, com causa absolutamente independente, está concorrendo, está junto. Absolutamente independente, com causa relativamente independente. Vamos destrinchar para não ficar um bicho de sete cabeças? Então vamos lá. Com causa absolutamente independente. O que ele quer dizer com isso? É que não se junta a conduta do fulano de tal que praticou o crime. Não se junta a conduta dele. A outra causa é absolutamente independente da dele. E aí ela pode ser pré-existente, concomitante e superveniente. Pré-existente, ela existia essa causa absolutamente independente, que a gente vai desenhar e você vai entender,
ela já existia antes, pré-existente. Concomitante, essa causa absolutamente independente, que não tem nada a ver com a conduta dele, aconteceu no mesmo momento, concomitantemente. Então, é isso. E superveniente veio depois. Essa causa veio depois, superveniente. Então, é isso, cara, destrincha. Porque quando a gente junta tudo, se você não vem acompanhando, se você moscou aí, se distraiu e perdeu a linha de raciocínio, volta e assiste, porque quando a gente junta tudo, parece um bicho de sete cabeças para você. Com causa absolutamente independente e pré-existente. Com causa absolutamente independente e superveniente. Você fala, cara, o que ele está falando? O que é aquilo ali? Com causa absolutamente independente e superveniente. O que é isso? Então, olha só. Vamos lá. Nós vamos falar de cada uma delas, vamos desenhar. Então, com causa, está concorrendo com a sua causa ali. Tem a sua ação e tem essa outra ação. Se ela é absolutamente independente, ela iria acontecer de qualquer forma, independente do que você fez. Certo? Então vamos lá. Quando que ela é pré-existente? Deixa eu ver o que eu botei aqui. O agente responde por crime tentado, pois de acordo com a teoria do condicionamento qua non, remover a ação. Porque se você queria alguma coisa, mas o resultado veio de uma conduta que não é a sua, você vai responder pelo crime tentado. Nós vamos ver isso no desenho. Vamos lá. Pré-existente. O que é pré-existente? Já estava lá. Então vamos lá. Vamos contar a história. Vamos comigo. Aceito o que eu disser na história. Tem um cara. Esse cara queria matar alguém. E ele pensou em colocar um veneno. Foi lá. Aqui no desenho está só que ele pensou. Mas ele foi lá e colocou um veneno. Certo? E tem uma mulher que também pensou em matar alguém. E colocou um veneno. Depois. Essa mulher aqui bebeu o veneno que esse cara aqui colocou antes. Tá vendo? Esse cara aqui colocou um veneno antes. No momento anterior, por isso que o desenho está mais para cá, quis entender isso, ela bebeu isso aqui. E alguém, uma outra mulher aqui, teve a mesma ideia de matar essa mulher também, com veneno. Aí colocou aqui, ela veio beber esse veneno depois, algum tempo depois. Ela morre em decorrência desse primeiro veneno que esse cara aqui colocou. Pum, morreu. A perícia constatou que esse veneno aqui não chegou a agir. Ele não chegou a fazer efeito. Esse aqui atacava uma parte do organismo, aí ele foi lá ver se a parte ainda estava intacta. Ele só ia fazer efeito lá para frente. Ela até talvez conseguisse matar, porque lá na frente ele ia fazer efeito. Mas não deu tempo dele fazer efeito, porque esse cara já tinha colocado um veneno e ela morreu por causa desse veneno. Então você percebe aqui que para essa conduta aqui, ó, da mulher que está colocando veneno, que ela queria matar ela mesmo, mas para essa conduta aqui existe uma causa pré-existente, que era ela já ter bebido um veneno que esse cara aqui também colocou. Então você percebe que aqui já tinha uma causa pré-existente. E é uma concausa. Não tem nada a ver uma causa com a outra. Essa mulher aqui só depois teve a mesma ideia e colocou. Mas um paralelo ao outro. Uma concausa absolutamente independente do dela. Pré-existente e que levou à morte. Ou seja, essa mulher aqui, que eu falei que ela responde por tentativa. Ó, porque, no caso, a única coisa que ela fez foi tentar matar ela. Apesar dela ter morrido, não foi por causa do veneno dela. Ela não conseguiu matar ela. Quem conseguiu matar ela foi esse cara aqui. Então, entendeu? Pré-existente. É uma concausa. Não era a causa que ela fez, foi a causa dele. Absolutamente independente da dela. Eles não estavam de acordo com nada disso. Era absolutamente independente. Pré-existente e que levou ela à morte. É isso. Agora vamos fazer um exemplo da concomitante. Vamos fazer um exemplo da concomitante. Esse cara concomitante, lembra? No mesmo tempo está acontecendo tudo. Então nós vamos ter que aceitar o que eu vou dizer no exemplo aqui só para você entender. E aí no mundo real tu vai ver se enquadra nisso. Esse cara estava dentro da casa. Quando esse aqui olhou, o meu desafeto tá ali. E pau, deu um tiro nele. Plá. Aí ele recebeu um tiro. Beleza, ele chegou a tomar esse tiro, tá? Tiro aqui no peito, no abdômen, no tórax, em algum lugar. Ele tomou um tiro aqui. Recebeu, paf, pá. Beleza. Só que nesse mesmo momento, ele acabou de tomar um tiro, teve um vendaval na mesma hora e caiu o telhado sobre a cabeça dele, esmagou a cabeça do cara. A perícia olha e fala assim, olha, ele tinha até um tiro aqui no abdômen, mas não foi esse tiro que matou ele, foi o telhado que caiu e esmagou a cabeça dele. Pronto. Você percebe
que é concomitante, é ao mesmo tempo, mas ela é absolutamente independente. Não foi o tiro dele que acertou uma viga e o telhado caiu, não. O tiro acertou nele, normal, mas ia acontecer de qualquer jeito aquele tornado, ele estaria ali, o telhado cairia na cabeça dele e mataria ele. Então é uma causa absolutamente independente, concomitante. Mas foi o tiro dele que matou? Não, foi o telhado. Então ele não vai responder por homicídio. Mas ele queria matar? Queria. Ele praticou a conduta para matar o cara? Praticou. Não matou por fato alheio à vontade dele, porque não foi um telhado que caiu. Então ele responde por tentativa. Beleza? E a superveniente, Mafra? Então superveniente depois. Quando que vai ser uma causa absolutamente independente, superveniente, vindo lá na frente? Depois. Então vamos lá. Esse mesmo exemplo aqui do veneno. Pô, alguém, essa mulher aqui quer matar lá. Ela vai e coloca o veneno aqui pra ela morrer. Só que aí esse veneno aqui só vai fazer efeito daqui a 3 horas. Ele é normal desse veneno. Toma, não faz nada, daqui a 3 horas ele faz efeito pra pessoa morrer. Só que assim que ela toma isso, uns 10 minutos depois, esse cara vem e, cara, eu queria matar ela. Ele vai lá e dá um tiro e mata. Ela morreu? Morreu. Por causa do veneno? Não. Essa mulher é meio incompetente, né? Pra matar toda vez que ela tenta, ela só fica na tentativa, mas melhor pra ela. Enfim, ela não morreu por causa do veneno que ela colocou, que só faria efeito lá na frente. Ela morreu por causa disso aqui, mas é uma causa absolutamente independente, tem nada a ver com o veneno dela. Superveniente, veio depois, mas que por si só matou a mulher e mataria de qualquer jeito. Então, o fato dela ter morrido foi por causa dessa aqui, ela só vai responder de novo. Ela queria matar? Queria. Praticou a ação? Praticou. Matou? Não, por fatos alheios à vontade dela, mas ela queria. Então ela responde por tentativa. Entendeu? Então as causas absolutamente independentes, elas vão fazer com que o outro lá, que estava agindo, ele vai responder no máximo por tentativa. Porque ele não conseguiu matar. Não foi por causa dele que ele conseguiu chegar na conduta. Beleza? Agora vamos falar da relativamente. Relativamente, agora a gente já vê que tem algum problema, porque é relativo. Não aconteceria daquela maneira. Elas estão ali em conjunto, acontecendo paralelo, mas só está acontecendo por causa da outra conduta, porque não é absolutamente independente, é relativo. Vamos falar? Relativamente independente. Então ela se junta assim à sua conduta gera a outra conduta, que é relativamente independente, mas aí sim, ela acontece no desdobramento natural dela. Então vamos lá. Essas também pode ser pré-existente, concomitante ou superveniente. Pré-existente antes, concomitante ao mesmo tempo, superveniente vai acontecer depois. Quanto a essas duas aqui, pré-existente e concomitante, nós vamos usar um exemplo, porque para essas duas aqui, aí sim o cara vai responder por aquele homicídio. Porque não aconteceria daquela forma. Então aqui é o exemplo. Tem a pessoa com hemofilia, e porque ela tem hemofilia, ela não para de sangrar, e ela pode morrer com mais facilidade. Alguém vem e dá uma facada naquela pessoa. Aquela pessoa tomou uma facada e, por causa da hemofilia, morreu. De repente, se não fosse hemofilia, talvez não morresse. Mas por causa da hemofilia, ela morreu. Então, você percebe que essas duas causas elas são relativamente independentes? Porque ela não estaria sangrando se não fosse a facada. E talvez ela não tivesse morrido se não fosse a hemofilia. Mas como ela é relativamente independente, mesmo que ela seja pré-existente ou concomitante, foi por causa da facada que morreu. Então, nesse caso aqui, ele vai responder por homicídio. Tá bom? Eu preciso fazer uma observação para você, eu só não quero confundir a tua cabeça. É que assim, é preciso que ele tenha dado uma facada, até porque esse exemplo está até no braço aqui, é preciso que ele tenha dado uma facada com potencial para matar uma pessoa, mesmo que não matasse no natural, mas com um certo potencial, no abdômen, aqui, alguma coisa aqui. Porque se for uma coisa muito absurda, que não tinha como prever, o cara não sabe que ela tem hemofilia e um pequeno corte no braço levou ela à morte porque ela já estava anêmica, alguma coisa do tipo, se ele não tinha como prever também aquilo, aí ele não vai responder, tá, gente? É uma pequena observação, mas é por causa assim, pô, eu peguei, cara, e furei ela com um alfinete. Que eu queria realmente provocar ali uma lesãozinha e tal, mas ela tinha hemofilia, aquele furinho do alfinete vazou todo o sangue e morreu. Pô, não tinha como. Aí também é um absurdo, né? O cara não vai poder responder por aquilo que não tinha como prever. Mas é só essa observação que eu queria que fizesse com vocês ali. Fora isso, no geral, levou sim a um pequeno risco para a morte. Aí sim foi a ação dele, mas aquela ele responde pelo crime consumado. Ele matou alguém porque aquela causa agiu em conjunto com a dele, tá vendo?
Agora, na superveniente, a que vem depois, é que a gente vai ter que tomar um cuidado. Olha só. Nessa superveniente, o que vai acontecer? O cara vai dar o tiro, né? Paf aqui no cara, coitado da casa. E aí ele é socorrido. Vem uma ambulância, pega o cara e vai levar para o hospital. Essa ambulância no caminho vira, e porque ela virou, mata o cara. Entendeu aqui que é uma causa relativamente independente, não é absolutamente, porque se não fosse o tiro dele, ele não estaria na ambulância. Então, não é igual casa, que o cara estava dentro da casa, o vendaval veio e ele estaria dentro da casa mesmo assim, mesmo que ele não tivesse dado tiro, e o vendaval também teria matado ele. Não, aqui é relativamente independente, porque se ele não tivesse dado tiro, ele não estava na ambulância. Ele só estava na ambulância porque ele deu um tiro e a ambulância virou e matou ele. Então, esse caso aqui, que matou ele, que foi a ambulância virar, veio depois do tiro, certo? É relativo, porque ele só estava na ambulância por causa dela, mas veio depois. É essa ambulância que matou ele virando. Cara, nesse caso ele vai responder por tentativa de homicídio. Por quê? Porque não é normal que você pense que toda vez que alguém vai e tal, não é um desdobramento normal que a ambulância venha a virar. Então não é um desdobramento normal desse tiro aqui. Então ele responde sim só pela tentativa, já que ele não morreu pelo tiro. Ele morreu porque a ambulância virou, e a ambulância virar não é muito o normal, não é o que tem que acontecer naturalmente. Então foi algo que fugiu da normalidade, superveniente, e fugiu do desdobramento normal do que é levar um tiro. Então ele acabou morrendo por alguma outra coisa, que foi essa da ambulância. Ele responde por tentativa também. Então você viu que relativamente pré-existente concomitante ele vai responder pelo homicídio, e aí superveniente é que veio depois, como não tem a ver com desdobramento natural da coisa, ele não vai responder, ele vai responder pelo que ele praticou, que foi a tentativa de homicídio. Agora vamos tirar a ambulância virando e vamos pular aqui, ó, para o fato dele ter chegado no hospital. Então ele deu o tiro, o cara foi socorrido, chegou no hospital, ficou no hospital, estava internado, pegou uma infecção no hospital e dali foi seguindo, e por causa da infecção ele morreu. Isso aqui é considerado desdobramento, que sim, pode acontecer. Todo mundo sabe que pode acontecer. Você vai debilitado, fica ali no hospital debilitado, perdeu muito sangue, está com a ferida exposta. Então é um desdobramento natural. Pode ser o desdobramento natural, ele pode se recuperar, e ele também pode morrer, ele sabe desse risco. Então, neste caso aqui, que foi um desdobramento natural, uma linha natural da coisa, não foi uma ambulância, uma coisa fora do comum, foi desdobramento natural, foi lá na frente, foi superveniente. Ele não morreu por causa do tiro, ele morreu por causa da infecção, mas é um desdobramento natural daquele fato do tiro. Então, aqui sim, ele responde pelo homicídio, por ser um desdobramento natural da conduta dele, certo? Então, essa é o que a gente chamou tudo aí de teoria da causalidade adequada. A gente foi adequando cada tipo desse. Espero ter feito você entender. Eu sei que essa matéria aí às vezes deixa o pessoal meio confuso. Se for teu caso, assiste de novo. Mas vamos aqui para finalizar, a gente vai falar ainda aqui só de tipicidade, tá? A tipicidade ela pode ser formal e material. O que é uma tipicidade formal? A gente já falou. Tá aqui, ó. Tipicidade formal. O cara matar alguém e está previsto no código ou em uma lei extravagante aquilo ali. Matar alguém. Foi um fato típico. Está tipicamente escrito aqui. Está tipificado aqui. Então é tipicidade formal. Formalmente está previsto, e essa conduta que está formalmente prevista se enquadra aqui. Ou seja, houve uma tipicidade formal. A formalidade do texto foi adequada aqui. Ó, o texto diz matar alguém, ele disse matar alguém, enquadramos o texto, tem uma tipicidade formal. Tá? E o que vem a ser então? Então, olha só, subsunção do texto, a adequação típica, ou seja, aquilo que a gente falou. O que vem a ser, então, tipicidade material? É quando eu pego essa tipicidade formal, ou seja, existe isso aqui, ele se enquadra, mas eu não uso só isso para dizer que houve o crime. Isso é o primeiro passo, ok? Estava previsto realmente matar alguém ou outro crime, ele se enquadrou naquilo ali. Agora eu vou para uma outra análise para ver se teve a tipicidade material. Se materialmente, no mundo natural, isso realmente é um crime. Materialmente, tem matéria de crime mesmo? Aqui no texto puramente simples tem. Mas tem matéria de crime? É crime. Então, olha só. O que você vai perguntar? Essa conduta que ele está falando que é crime aqui no texto, ela realmente teve ela teve a capacidade, ela teve significativamente de lesar o bem jurídico daquela pessoa? Ou de ameaçar, pelo menos, o bem jurídico?
Porque se ela não teve capacidade de causar uma lesão, ou de pelo menos pôr em perigo, aí a gente chama de princípio da insignificância. Ele não vai ser crime por atipicidade material, ele não tem matéria de crime. E aí o pessoal fica dando vários exemplos que você às vezes fica ruim de tentar entender. Fala, não, isso aí é crime sim. Tá? Agora vamos para um aqui, ó, que é bem de luxo. Tem uma escola, vamos dizer uma escola aí de alto padrão, rica, particular, tal, tá lá. Ela tem lá suas resmas, folhas de papel. Alguém que trabalha nessa escola pegou 2 folhas e levou para casa para usar pessoal, em alguma coisa, num desenho que fez, alguma coisa. 2 folhas de papel dessa escola. Cara, se você for procurar o artigo 155, isso é furto. O bem era daquela escola. O bem era daquela delegacia. O bem era daquele batalhão. Aquele papel, aquela folha de papel, é do batalhão. Então, se você pegou aquilo e levou para você para um uso pessoal, tipicamente, formalmente, se enquadra no artigo 155, que é pegar para si coisa, lei, móvel de outra pessoa lá. Você pegou, furtou aquilo, é furto. Então, se eu usasse só a tipicidade formal, eu teria que te processar por furto, você teria que responder, responder para ter a pena lá, poder correr o risco de ficar preso ou não, dependendo da pena que vai, sim, mas responder por aquilo. Então, por isso que tem também a tipicidade material. Você olha e fala, mas isso é crime? Isso tem matéria de crime? Teve lesão realmente? Pegar 2 folhas, ele fez com que essa escola corresse um risco? Tivesse alguma lesão? Então é esse que é o princípio da insignificância. Entendeu? Cara, a aula de hoje particularmente eu acho bem legal, tá? É lógico que você já precisa ter um conceito. A gente veio até aqui caminhando, eu espero que você já tenha. Acho ela bem bacana. Tentei falar ela rápida, que são 46 minutos, vai para 50 minutinhos de vídeo. Para esse conteúdo aqui, eu acho que tá bem legal, porque é um conteúdo que muita gente aí da faculdade, se você entendeu, tu tá 10, cara. Tá 10. Volta lá de novo, apara as arestas e tal. Tá 10, porque muita gente no nível superior fica com dificuldade disso, acha que é mal bicho de 7 cabeças, tá? E é isso. Se eu tô te ajudando e você puder, eu agradeço com aquele Pix, tá bom? Tem aqui o tempo, a gente está gravando aqui agora, eu tô aqui, ó. Depois de um dia de trabalho, vai dar quase meia-noite, são 11 e pouco ainda. Ainda quero gravar os outros, ver se eu gravo mais alguns outros vídeos para a gente poder tentar aí fechar toda a matéria estudando em conjunto até a data da prova. Então, assim, você podendo fazer isso aqui, eu vou te agradecer. Coloca lá, aula penal 4, que aí eu vou saber no que você está contribuindo, porque essa aula aqui foi maneira, entendeu? E não deixa de se inscrever no canal, isso vai me ajudar também. E dá um like aí nesse vídeo, bota que você gostou, faz comentário embaixo, me ajuda com isso, cara. O pessoal não tem se inscrito, não tem dado like, um ou outro dá um like, diz o que gostou, ninguém comenta. E aí eu te peço essa ajuda também, essa ajuda aí nem custa valor, entendeu? Eu tô te entregando um valor legal que é te ajudar estudando junto, crescer, me entrega isso aí, faz pelo menos isso daí. E o Pix, se você puder, ele é sempre muito bem-vindo. Um abraço e vamos seguir.